Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A agenda de Brasília com o debate das ações a serem adotadas nos primeiros meses de 2023 pelo governo Lula, que irão mexer com a vida de milhões de cearenses. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reúne com deputados federais e senadores do PT e um dos principais assuntos da discussão é o Auxílio Brasil de R$600. Parlamentares do Ceará também participaram desse encontro. As informações agora com o repórter Carlos Alberto. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quinta-feira em Brasília com deputados federais e senadores do PT. Fez uma avaliação sobre as ações desenvolvidas como preparativos para o novo ciclo administrativo que começa no dia 1º de janeiro de 2023 e falou sobre a importância da unidade da base aliada com vistas aos desafios que estão a caminho. Presente ao encontro, o deputado federal José Ayrton Cirilo destacou o compromisso do presidente Lula com o diálogo, com um governo democrático e com muitos projetos que serão implantados para beneficiar a população mais pobre, a começar pelo Bolsa Família de R$600. Com 40 anos de vida pública, José Ayrton considera que o governo Lula terá pela frente grandes desafios. Abre aspas, este é um dos períodos mais difíceis da história, principalmente no combate à fome e à miséria, o fortalecimento da economia e o papel que o Brasil tem no cenário internacional. Mas vamos somar nossas experiências e reconstruir a dignidade do povo brasileiro, fecha aspas, disse José Ayrton. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. A semana termina com bons avanços nas articulações, jornalista Beto Almeida, para o Congresso Nacional aprovar, provavelmente na próxima semana, o texto da proposta de emenda à Constituição PEC, da chamada PEC da Transição, que trata sobre o Auxílio Brasil de R$600. E esse encontro com a participação dos deputados federais do PT do Ceará, com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, teve justamente como principal foco o pedido, o apelo do presidente Lula para maior empenho da bancada do Partido dos Trabalhadores e dos aliados no sentido de não criar dificuldades e principalmente para o avanço na aprovação desse texto que irá garantir a inserção de recursos no orçamento da União para o pagamento do Bolsa Família em 2023. Os movimentos políticos vão se intensificando, jornalista Beto Almeida. Estamos entrando em dezembro, hoje é dia 2 de dezembro e os dias começam a ser contados principalmente para quem espera estar sob o guarda-chuva do novo governo, seja como ministro ou ocupante de um dos principais cargos da administração federal ou mesmo dentro da base de apoio ocupando os cargos que essa base parlamentar terá no Congresso Nacional. Semana bem movimentada que termina aí com essa leitura, com essa reunião do presidente Lula com os deputados federais e senadores do PT. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia novamente, Luzenor, aos nossos ouvintes. De fato, é uma reunião que eu diria, Luzenor, básica para a bancada do PT e, lógico, que está ali para dar sustentação ao presidente eleito Lula no futuro Congresso, mas principalmente necessária diante das expectativas criadas primeiro para a disputa braba que será pela aprovação da PEC da transição, a chamada PEC do fura-teto. Lógico, o presidente Lula tem avançado muito nas articulações, daí a importância dele ter se transferido, Luciano, de malas e cuias, como se diz, para Brasília, porque até então ele estava deixando essas articulações com o pessoal, com os integrantes da comissão, né, de transição, e viu que isso não estava dando resultado. Tanto é que as coisas começaram a andar definitivamente esta semana, com a ida dele a Brasília. A reunião desta bancada, ela tem na realidade um duplo efeito. Primeiro, mostrar a união do PT, a necessidade que o PT precisa ter como partido que é do presidente eleito, de fortalecer esse entendimento do governo na hora da votação, para trabalhar essas articulações com os demais aliados. E outro ponto, daí que não se pode tirar do contexto, é a expectativa que existe em relação à composição da nova equipe ministerial, porque não tenha dúvida, tá todo mundo aí de olho em saber quais cargos federais vão sobrar, quem vai ter espaço, quem do PT, quem da bancada por estado vai sair melhor privilegiado. Então,
todas essas articulações, inclusive, tinham um olhar voltado para hoje, sexta-feira, porque eu não digo que acabou ainda, porque a sexta-feira só está começando, mas havia, desde o início da semana, uma expectativa forte de que o presidente Lula deixaria para hoje a indicação, Luciano, pelo menos de 2 a 3 nomes de ministros. Ele iria adiantar. Um dos ministros que estaria sendo aguardado seria exatamente o da Fazenda. Para que isso? Para ajudar nesta articulação para a votação da chamada PEC da transição. Porque o ministro, uma vez já indicado para o cargo da Fazenda, aí sim, ele teria legitimidade para já estar antecipando, inclusive, o direcionamento que seria dado ao governo em relação, por exemplo, a uma das críticas fortes na questão dessa PEC, que é a chamada âncora fiscal, a necessidade de uma nova âncora, de responsabilidade fiscal, de que o governo não vai gastar acima do que arrecada. Enfim, são coisas que apenas um ministro da Fazenda vai estar realmente seguro e habilitado para direcionar e dar inclusive uma sinalização para o mercado de que esse governo tem sim preocupação com o social, mas também tem uma preocupação com os gastos, em não extrapolar os gastos, em não ferir de morte a lei de responsabilidade fiscal. O Ceará na equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A equipe de transição quer mudanças na atuação da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, com redução da área de atuação da estatal. Um dos focos da crítica é a expansão da área de abrangência da Codevasf. A empresa ganhou o noticiário por ser usada com intensidade para escoamento de recursos das emendas parlamentares ao orçamento secreto. Integrante da equipe de transição do governo Lula, o senador eleito Camilo Santana é um dos críticos do modelo de atuação da Codevasf, que deve ter, segundo ele, as suas atenções voltadas exclusivamente para os estados onde estão o Rio São Francisco e também as obras em torno do Rio São Francisco, como por exemplo a transposição do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba. Jornalista Beto Almeida, no início do atual governo foram feitas mudanças nessa área de atuação da Codevasf, ampliando ainda mais o raio de abrangência do órgão como uma estratégia para os deputados federais e senadores criarem canais, como eu falei, de escoamento de dinheiro do orçamento da União por meio das emendas parlamentares. O senador eleito Camilo Santana parece que mexeu ali num vespeiro, porque há reação forte a qualquer mudança quando se fala em relação a restringir a área de atuação da Codevasf. Sem dúvida, Luciano, olha só. Qual é a questão aí da Codevasf, como você já citou, é o raio de atuação dela. Ela foi criada para exatamente atender com prioridade o desenvolvimento dos estados que estão ali, de certo modo, diretamente relacionados ao Rio São Francisco, ao Vale do Rio São Francisco, o desenvolvimento econômico das regiões que são impactadas por essa questão do São Francisco. E aí o que aconteceu? Ao longo do tempo foi se ampliando o número de estados que passam a ser integrantes da Codevasf. Para você ter ideia, o último estado a ser incorporado foi o Amapá. Ora, o Amapá é lá na ponta da região norte. Foi aprovado, Luciano, quando o Davi Alcolumbre era o presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional, e ele incluiu o Amapá. O que tem a ver, inclusive geograficamente? O que tem a ver geograficamente, politicamente, jornalista Beto Almeida, o Distrito Federal com o Vale do Rio São Francisco? Exatamente. Então a questão aí é política. São absurdos, né? São absurdos. E aí entra o quê, Luciano? Porque além de você poder... Aí vem a questão das emendas do orçamento secreto, porque quando vieram essas emendas, para você ter ideia, a Codevasf foi o órgão federal que mais recebeu verbas do orçamento secreto. Ou seja, parte significativa, quase 2 bilhões de reais em verbas do orçamento, das emendas do orçamento secreto. Agora, não queremos aqui, eu não acho que a discussão deveria ser em cima de que ela tem um uso político, de que hoje o órgão serve para escoar emendas que não são muito transparentes. Eu acho que tem que se discutir mesmo se o papel dela não está extrapolado, se a atuação dela não está extrapolada. E o governador... fortalecer a atuação da Codevasf, principalmente no
papel principal dela. No papel principal, palavras que você usa, né? E agora com esses novos desafios, porque nós temos as águas do Rio São Francisco chegando com intensidade aí a 4 estados, aos estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, que são beneficiados pela transposição. Mais do que nunca, a Codevasf tem um papel importantíssimo para cumprir nessa região. O Rio Grande do Norte não estava, entrou recentemente junto com o Amapá, em 2020, na área... Mas o Rio Grande do Norte mas justificado, entrou na área da transposição do São Francisco, nem se questiona, porque ela hoje recebe águas da transposição, então tem tudo a ver com a área de atuação da Codevasf. Hoje nós temos, por exemplo, nos estados de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas, Goiás, Piauí, Maranhão, Ceará, Mato Grosso, Pará, Tocantins e Distrito Federal. Distrito Federal, mas isso aí do Distrito Federal pode se justificar, Beto, porque lá é o centro do poder, a sede do poder, por onde passam todos os deputados federais e senadores da região Nordeste e dos demais estados. Não justifica. Então, essa pode ter sido a justificativa para os congressistas fazerem essa mudança na atuação da Codevasf, que é uma Agora, mudança... só que você falou uma coisa. Eu apenas fiz aqui uma ironia, né, como argumento para se justificar essas mudanças impostas na atuação da Codevasf. O senador eleito Camilo Santana, você falou que ele mexeu no vespeiro, e mexeu mesmo, porque essas mudanças, na realidade, se elas ocorrerem, vão ter que passar pela aprovação do Congresso Nacional. E aí eu pergunto para você, vai ter essa disposição dos congressos, já dos houve reação, jornalista Beto Almeida, forte, principalmente dos deputados federais e senadores que querem manter esse modelo de distribuição de recursos do orçamento da União por meio do chamado orçamento secreto das emendas parlamentares. Então, a boa intenção do senador eleito Camilo Santana pode até prosperar, mas é pouco provável que encontre guarida entre os parlamentares que querem que esse modelo de distribuição das verbas do orçamento da União continue, principalmente em alguns casos, sem transparência. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, Beto... Vamos conversar ainda sobre futuro governo Lula, porque passa pelo Ceará ainda a nomeação de ministros. Vamos conversar também, Luciano, sobre luto no Vale do Jaguaribe. Morreu lá o prefeito. E ainda, Beto Almeida, na nossa conversa tem assunto para quem tem ligação direta ou indireta com a Previdência Social. O STF aprovou a revisão da vida toda, que beneficia milhões de pessoas, e também muita gente que sonha com o concurso público, com o serviço público, pode começar a se preparar, porque vem aí uma onda de concursos em vários órgãos da administração federal. Daqui a pouco.